Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para a nossa segunda semana de aula do módulo 5. Espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo da primeira aula. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nossa dica: pegue papel e caneta e anote todas as informações aqui contidas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, nessa segunda semana de aula, nós vamos falar sobre tecnologia e processamento de embutidos e defumados. No módulo 3, nós já abordamos alguns assuntos relacionados a esse tema. Então, nós vamos relembrar algumas informações e adicionar outras informações que são importantíssimas para esse tema. Então, no nosso no módulo 3, né, nós abordamos a parte de conceitos de embutidos e defumados. Vocês lembram qual que é o conceito de embutidos e qual que é o conceito de defumados? Anote aí no caderno de vocês. Então, para a gente relembrar, o conceito de embutido são produtos carnes elaborados com carnes ou órgãos comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos ou não, defumados e dessecados ou não, tendo como envoltório a tripa, a bexiga ou outra membrana animal ou envoltórios artificiais. Espero que vocês tenham lembrado. E o conceito de defumação, tá? Então, como a gente já havia falado, é um processo muito antigo, cuja finalidade é conferir aroma, sabor, cor, característico daquele produto, a determinados produtos, né? E isso também vai ajudar na conservação e preservação do sabor de ranço às gorduras superficiais. É que não é para dar aquele gostinho, né, de gordura velha no produto. Espero que também vocês tenham acertado essa definição. Nós também falamos sobre os ingredientes, né, contidos aí nos embutidos. Também abordamos quais os tipos de embutidos e defumados. E também nós falamos sobre o controle de qualidade. Lembra que a gente abordou a parte, né, de programas de autocontrole, PPHO, boas práticas. Tudo isso, pessoal, faz toda a diferença no processo produtivo de embutidos e defumados. Então, agora, como a gente já revisou, né, o que a gente falou no módulo 3, vamos dar continuidade. Então, processamento de embutidos e defumados. Como a gente abordou alguns tipos, né, de embutidos, vou falar um pouquinho mais sobre eles. Então, primeiro, linguiça, né? A tão famosa linguiça. Você gosta de linguiça? Qual tipo de linguiça você gosta? Se a gente for parar para pensar, nós temos N tipos de linguiças, né? Que a gente pode ir, cada pessoa tem o seu gosto, tem a sua preferência. As temperadas, não temperadas, de acordo com o tipo também de animal. Então, temos a linguiça suína, de frango, aí vai ao gosto, né, de cada indivíduo. Também nós falamos sobre a mortandela, também sobre o peito de peru, presunto e apresentado, salsicha, hambúrguer, tá? Então aqui, pessoal, nós vamos abordar algum deles, tá? Eu vou colocar alguns principais, certo? Então a linguiça, ela pode ser fresca, defumada ou curada, pode ser feita de diversos tipos de carne, conforme eu falei para vocês. As tripas naturais e artificiais são recheadas com carne e gordura. E os ingredientes adicionados são temperos e elementos químicos para conferir sabor, coloração e aumentar a conservação desse produto. E aqui eu vou mostrar para vocês um fluxograma de linguiça, no modo geral, tá? Então, primeiro, a gente elabora a formulação dessa linguiça. Aí, lembra que vocês têm que consultar o RTQ
do produto que você está elaborando. Depois, né, recepção da matéria-prima. Em seguida, eu vou selecionar essa matéria-prima, vou fazer a pesagem dos ingredientes. A continuação, né, da matéria-prima, que é o quê? Você pesar e você padronizar aquela matéria-prima. Adição de ingredientes, a mistura, né, que você vai utilizar a misturadeira. Em seguida, o embutimento, depois a embalagem e em seguida o resfriamento, né, onde que vai ficar armazenado para depois distribuição. Então, gravem esse fluxo de processo da linguiça. Em seguida, a mortandela, tá? Então, também tipo de carnes de vários animais, forma comum, então ela pode ser natural ou defumada, também a gente encontra no mercado, e a composição dela, normalmente se utiliza 60% de carne e 10% de miúdos, sendo eles língua, coração, fígado, rins, pele e tendões. E, claro, o restante, as gorduras, que vai conferir o sabor característico desse produto. Aqui é o fluxograma. Eu dividi ele em duas partes, tá? Então, nesse primeiro slide, é a recepção e o estoque, né, de ingredientes e insumos. Depois, a pesagem desses ingredientes, conforme a formulação. Em seguida, a recepção dessa matéria-prima, tá? Que está interligado a esses ingredientes e insumos, que no caso seria a carne bovina, suína e de aves, sem ossos, incluindo vísceras. Em seguida, faz-se a pesagem e a moagem dessa matéria-prima. Após a pesagem, a gente vai fazer a mistura da matéria-prima e de ingredientes. E em seguida, nós vamos fazer a emulsificação da massa. Seguindo a sequência, né? Então, nós temos ali a pesagem, certo? Do nosso ingrediente. E nós temos a tripa hidratada natural ou artificial. Se eu for adicionar o toicinho, eu vou continuar o meu fluxo de processo, certo? Que é embutir a massa, depois dessa mistura. Logo em seguida, o cozimento. Se caso você for fazer ela defumada, aplique-se também nesse tópico. Em seguida, o resfriamento, armazenamento, expedição e distribuição do produto. Se eu não for adicionar toicinho, eu finalizo aqui, que é o quê? A parte, né, onde eu vou vir para cá, ó, cozimento, resfriamento e armazenamento, expedição e distribuição do produto. Então, é bem tranquilo. Outro produto, peito de peru. Muitas das pessoas acham que a gente só usa carne de peru no peito de peru, mas na verdade a composição dela é pele de ave e sólidos também. Pele de ave e sódio, certo? Forma pode ser tanto defumada ou comum, além de ser cozida. Outros ingredientes que nós adicionamos no peito de peru: proteína de soja, sal, alho, cebola e outros, que pode ser os aditivos, os conservantes, certo? E aqui o fluxograma do peito de peru. Então, primeiro, a pesagem, depois que eu recebi essa matéria-prima, eu vou pesar, tá? Então, a carne de peito de peru e a salmoura, tá? Adicionados também de outros tipos de carne. Eu faço ali a homogeneização, em seguida o embutimento, depois o engaiolamento, tá? Esse engaiolamento é o quê? É para ele fazer o processo de cozimento. Que aí eu parto, né? Engaiolamento é o equipamento onde eu vou disponibilizar ele para em seguida fazer o cozimento e, se for o caso, a defumação. Vou fazer o resfriamento a 8 graus Celsius. Depois, vou remover a tripa fibrosa. Em seguida, vou fazer o embalo a vácuo e armazenar na temperatura de 4 graus. Depois, distribuição. Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? Outro produto é o presunto e o apresentado.
Muitas das pessoas acham que são a mesma coisa, mas na verdade tem uma diferença. Então, presunto é feito da carne de pernil, normalmente a pata traseira, que é a parte mais nobre do porco. Além do pernil, acrescenta-se água, gordura suína, sal, proteína de soja, açúcar, aromas naturais e outros ingredientes para a produção de presuntos cozidos. Tem gente que usa algumas especiarias também. Já o apresuntado é feito com outros tipos de corte da carne suína, como por exemplo a paleta e o pernil. Então pode-se fazer essa mistura. E acrescenta também água, proteína de soja, sal, amido, açúcar, entre outros. Então essa é a diferença. Então nós vamos ver o fluxo de processo desses dois produtos. O fluxo do presunto. Então eu tenho ali o pernil desossado, faço a limpeza, depois a cura. Em seguida, eu vou fazer o massageamento, ou também conhecido como tombonamento. Depois, eu vou fazer o adicionamento a vácuo, que é muito utilizado. Em seguida, eu vou fazer a enformagem, que ela tem uma forma específica, tá? Para fazer aquele molde do presunto. E depois eu vou levar para a cocção, que é o cozimento. Depois do cozimento, eu vou refrigerar, certo? Fazer o resfriamento. Depois, a desmontagem. Quando eu faço a desmontagem, eu vou embalar. E depois, estocar e ou comercializar. Esse produto também fica sob refrigeração. E aqui o fluxograma do apresuntado. Então, eu tenho ali o meu produto, né, que é as partes ali que eu vou utilizar da carne, o corte, faço a homogeneização desses cortes, a mistura com os ingredientes, eu informo esse produto, depois levo para cocção, em seguida faço resfriamento, depois a desenformagem, faço o embalavar, aí eu tenho meu produto final e levo ele para o armazenamento sobre refrigeração. Praticamente é o mesmo do presunto, certo? O que vai alterar um produto de outro é a sua composição, é o que eu estou adicionando no meu produto, certo? Outro produto é a salsicha. A salsicha é carne processada, mecanicamente separada. Aí eu posso incluir ave, água, pele de ave, gordura, né, supina, proteína de soja, carne de ave suína, além de outros ingredientes, que no caso normalmente se usa, né, conservantes e aditivos, certo? E aí vai uma perguntinha para vocês: o que é gordura supina? Pesquise e poste lá no nosso fórum de dúvidas, ok? O fluxograma, nós temos aqui então a matéria-prima, em seguida eu faço o preparo e a formulação, a moagem, depois trituração, em seguida a mistura, logo depois da mistura o embutimento, depois o cozimento, depois de cozido eu vou fazer o resfriamento, depois a depelagem, em seguida o tingimento, depois a lavagem e o resfriamento, certo? A depelagem, pessoal, é para tirar aquele excesso, né, da tripa que tem naquele produto, certo? Que é o envoltório que vai ter ali no processo de embutimento. E a gente faz o tingimento, lógico, com aditivos, em seguida a lavagem para retirar esse excesso e depois o resfriamento. Aí aqui nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de tripas. Então nós temos as tripas naturais e as artificiais. Então nós temos 4 tipos de tripa: as naturais, as artificiais de colágeno, as tripas artificiais de celulose e as tripas artificiais de plástico. Então, anotem aí no caderno de vocês os tipos de tripas. Aí nós vamos falar de cada uma delas. Então, primeiro, as tripas naturais. Então, ela é proveniente de tripa de porco, tripa de gado,
ou tripas de ovino, que são os carneiros. Certo? Aqui é uma imagem da tripa natural. As tripas naturais, elas são extraídas do intestino do animal e são basicamente compostas de colágeno. A gordura externa e a mucosa interna das tripas naturais são removidas durante a produção. Permanecem inalteradas e são totalmente comestíveis e muito bem digeridas pelo nosso corpo, né, pelo organismo humano. Aí vale lembrar do processamento. Então, no processamento, nós vamos estar utilizando sal e água, por isso pode ser utilizado em produtos orgânicos, pois não há aditivo químico no processo. E só um lembrete, pessoal, fiquem atentos para não confundir, tá? Essa parte aqui, ó, basicamente composta de colágeno. Não confunda com tripa sintética de colágeno, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, certo? Outro tipo de tripas são as artificiais e sintéticas. Então, aí nós vamos estar utilizando colágeno, que são geralmente produzidas com colágeno presente na pele, no osso, no tendão do gado ou do suíno. Tem produtividade mais alta, certo? O controle de peso e espessura melhores do que a tripa natural e por isso torna-se mais rentável para a indústria, né? Então, por ser artificial, a produção é em larga escala. E a maciez dessa tripa, né, do colágeno, vem melhorando ao longo do tempo, mas a textura dela, né, na mordida, na hora da mastigação, ainda está longe de proporcionar, né, aquela mordida da tripa natural, certo? Porque ainda a gente sente aquela sensação de algo estético nessa tripa, ok? Algumas pessoas não percebem, mas outras percebem. E em geral são comestíveis, mas algumas são muito espessas e costumam ser removidas pelo consumidor, como é o caso de alguns salames, certo? Então, durante a produção, o salame ele pode ir, né, com essa tripa, e quando a pessoa ela vai consumir em casa mesmo ou no estabelecimento, ela retira a mesma. Aqui é uma imagem da tripa artificial de colágeno. Aí nós temos a tripa de celulose, são produzidas de fibra de algodão e ou pasta de madeira processada, transformados em invólucros para fabricação principalmente de salsicha e presuntos para lanche. A tripa de celulose é removida do produto após o cozimento, resultando na salsicha sem pele, comercializada pela maioria dos grandes fabricantes. Foi o que nós vimos lá no fluxo de processo da salsicha, onde é retirado essa tripa, ok? O presunto, peito de peru e outros defumados similares são produzidos quase da mesma forma, mas com invólucro de celulose mais espesso. Aí é característico do produto. E esse tipo de tripa também pode ser permeável para fumaça e vapor, que é muito utilizado nos produtos defumados. Podem ainda passar por um tratamento anterior ao enchimento para dar aroma, né, de defumado e tingimento. Aí vai de acordo com o fluxo de processo. No caso da salsicha, ele passa pela essa etapa de tingimento. Aí aqui nós temos uma imagem dessa tripa artificial de celulose. A outra tripa é a de plástico. Então nós temos aí, né? Essas tripas, elas não migram o aroma de defumação e não elimina a água do produto, como muitas pessoas pensam, né? Vai eliminar a água do produto interno. Por isso, não podem ser utilizados para produtos maturados ou defumados. Nesse caso, é só mesmo
para produtos que já vão ser comercializados com esse produto, certo? Não posso levar para maturação e nem defumação. Seu uso não é recomendado, pois há controvérsias quanto a possibilidade de contaminantes presentes no plástico, ok? Né? Tudo que envolve plástico tem uma discussão bem ampla, né, relacionados aí à tecnologia dos produtos alimentícios, principalmente quando submetidos a temperaturas um pouco mais elevadas durante o cozimento do produto. Apesar disso, ainda é comum encontrar esse tipo, né, de invólucro em presunto de frango ou mortandela de baixa qualidade. É comum ainda a gente encontra. Aqui é uma imagem da tripa artificial de plástico. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processamento de defumados. Então, quais os tipos, né? Nós citamos no módulo 3 os tipos de defumados. Então, nós temos a copa. Muito obrigada por todos que compartilharam conosco aqui no nosso fórum. De dúvida, o que é copa? O lombo, a costela, a paleta, o bacon, o toucinho defumado, pastrame, né, que é o peito bovino cozido e defumado, a bresaola, né, que é o colchão duro, curado e defumado, e também o presunto, o cupim e o lagarto. Então, vamos lá, vou citar alguns, certo? Um exemplo, a copa, também conhecido como sobrepaleta. O corte da copa, né, é o lombo, que está entre os mais especiais do suíno, que é uma carne nobre. Ela é uma carne macia, palatativamente ela é deliciosa. E a forma que a gente pode encontrar ela, fatiada, temperada e in natura. Aqui nós temos o fluxograma de processo, tá? Então, utiliza-se a peça inteira da carne suína. A peça utilizada é sobre paleto, que é ali presente no ombro, conforme a gente já viu. E o contato com sal e aditivos mais prolongado, certo? Então, nós temos aqui, ó, recepção da matéria-prima, transporte interno, né, armazenamento na câmara fria, salga e ressalga. Então, nessa parte de salga e ressalga, vou fazer a pesagem e adição dos ingredientes. Depois, faço a lavagem da copa. Em seguida, o vestimento, que é a hidratação, tá? Desse processo. O fumeiro. O que é fumeira, Aline? Opa. Pesquisem, pessoal. Pesquisem essa etapa do fumeiro. Para vocês saberem o que ele significa nessa etapa do processo aí de fabricação da copa. E postem lá no nosso fórum de dúvidas. Em seguida, a cura. Depois, a lavagem. A retirada do peritônio. Depois, a embalagem, que pode ser a vácuo, clipagem e encolhimento, certo? Aí vai de acordo com o processo final que você quer distribuir para o consumidor. Depois faz a revisão, a pesagem e uma segunda embalagem, que a gente chama de embalagem primária e embalagem secundária. E depois a estocagem e expedição. Aqui, pessoal, se vocês olharem, tem os PC e os PCC, que é os pontos críticos e os pontos críticos de controle, certo? Aqui é para a gente relembrar um pouco do nosso módulo 3 sobre o programa de autocontrole. O que eu devo controlar em cada uma dessas etapas? Então, se você já trabalha, pretende trabalhar, fiquem atentos sobre os PC e os PCCs em cada etapa do seu fluxo de processo. Torresmo, ai que delícia, eu amo torresmo, e você? É uma delícia, né? Depois de retiradas, né, as etapas iniciais da preparação do suíno. Então, primeiro vai fazer, né, os cortes do suíno. O toucinho magro, que é a pele do suíno, é picado igualmente em pedaços pequenos e são destinados à fritura. Depois de realizado o processo de fritura, são resfriados para serem embalados em embalagem
normalmente de 500 gramas. Aqui eu só pus um exemplo, ok? E a gordura é também resfriada e embalada para ser comercializada. Aquela gordura do processo de fritura, ok? Como com moderação. Outro, o bacon, tá? Então, o bacon é proveniente da desóssea da barriga, faz o processo de cura, que é a adição de sal, açúcar, temperos e sal de cura, e o processo de defumação. Aí lembra? Ele pode ser tanto feito na defumação quente ou fria. Aqui é o fluxo de processo do bacon, certo? Então, passada a etapa, né, da desóssea, eu faço a injeção da salmoura, normalmente é utilizado de 10 a 14%. Depois eu faço massageamento, também conhecido como tambleamento, que aí nós temos dois processos. A cura, que é mais ou menos 12 horas, e o banho de fumaça líquida, que é de 1 minuto, certo? Depois eu vou fazer o enfarramento. Pesquisem o que é enfarramento, tá, pessoal? Para vocês já terem conhecimento desse fluxo de etapa. Depois eu vou fazer o cozimento e a defumação. Que aí, né, eu tenho ali um fumeiro, lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Fumaça tradicional, que é de 30 horas, e a estufa de cozimento, que eu utilizo a fumaça líquida de 5 horas. Aí vai de acordo com o processo da fabricação que você deseja, certo? Após essa etapa, eu faço o resfriamento e faço o processo de embalagem e distribuição, prontinho para consumo. Aqui, pessoal, é as referências que eu utilizei para montar essa aula. E dúvidas? Você tem dúvida? Nós temos aí o nosso fórum de dúvida, coloquem as suas dúvidas, nós estamos disponíveis para sanar todas elas. Gostaria que vocês pesquisassem essas definições que eu pedi para vocês e coloquem lá no fórum de dúvida, interajam com os outros participantes. Nós temos a nossa primeira atividade dessa semana, que é o fórum de discussão. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher um subproduto de algum embutido e defumado e fazer o fluxograma de produção do mesmo. E eu quero que vocês coloquem lá no fórum de discussão as etapas desse produto que vocês escolheram. Então, primeiro, vocês vão colocar lá o nome e as etapas, certo? Esse é um subproduto de qualquer embutido ou defumado, ok? Depois, nós temos a atividade avaliativa 2, que é o nosso questionário, então façam ele também. E os materiais que eu vou deixar disponível para vocês. Material de aula, alguns RTIQs para vocês pesquisarem, e o vídeo de produção de alguns produtos que a gente comentou aqui nesta aula. Agradeço muito pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Abraço!